Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos se sentando, rezando comigo a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bota a mão na sua cabeça e repete comigo: Senhor Deus. Pode ser melhor: Senhor Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa abrir a minha mente e também o meu coração para receber a Tua palavra. Põe a mão no irmão que está do seu lado, fala com ele: Senhor Deus. Dá uma apertadinha assim, fala com ele: Senhor Deus, que o Espírito Santo tome conta dessa vida e que ele possa se converter à Tua palavra. Aviva, Espírito Santo, a mente do meu irmão, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje as palavras ela vem falar sobre nós, sobre coragem. Nós observamos a primeira leitura de Jeremias no Antigo Testamento, um profeta do Senhor. E este profeta nós podemos observar que ele foi fazer aquilo que Deus o chamou. Jeremias capítulo 1, Deus vai falar com ele: Jeremias, eu te consagrei antes do seu nascimento, antes do seu pai querer ter você, antes da sua mãe sonhasse com você, eu já tinha havido consagrado profeta das nações. E Jeremias era chamado a ser sacerdote por causa do seu pai. Então Jeremias aceita o chamado e ele é enviado a propagar a palavra do Senhor para o povo de Israel. O povo de Israel, eles começam a negar as palavras de Jeremias, porque eram palavras duras, palavras que levavam eles a não querer se converter. Então o povo, eles começavam a caçoar de Jeremias. Nós observamos que Jeremias lutou contra o povo com a perseguição. Jeremias não teve medo, teve coragem, mas chegou uma hora, logo depois dessa passagem, Jeremias, ele vai se esconder, porque ele profetizou e apanhou da casa de Israel. Apanhando, ele vai falar com o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu não mais pregarei a Tua palavra, eu não mais falarei o Teu nome. Logo depois Jeremias falou: como eu não posso falar, se como um fogo que desce em minhas entranhas, como fogo que aquece o meu coração, como posso eu ficar calado? Então Jeremias, ele vai e continua a Tua palavra com Deus. O que nós podemos apresentar, o que nós podemos aprender com essa palavra de Jeremias é que Deus nos chama a fazer algo. Amém? Amém? É que Deus nos chama a fazer algo, seja cantar, seja ler, seja vir, seja acolher, seja qual for o ministério, porque Deus nos chama para fazer a missão dele nessa terra. E muitas vezes nós ficamos estagnados, porque por medo. O que a pessoa vai falar se eu fizer isso? O que o povo vai pensar se eu fizer tal coisa, essa loucura que Deus coloca em mim? Não podemos ter medo de fazer o que Ele nos manda, porque se Ele nos manda, Ele nos capacita. Assim como Ele capacitou Jeremias. Então nós observamos que Jeremias, ele teve medo. Jeremias aceita o chamado, mas tem medo ao mesmo tempo. Isso faz parte do nosso humano. O que Deus quer de cada um de nós é que nós correspondemos ao chamado. É que nós possamos dar o nosso sim para Deus. É que nós possamos falar: Senhor, a messe é grande, faltam operários. Eu estou aqui para ser o operário da sua messe, mas
me ajude a ser guiado pelo teu Espírito. E Jesus, ele vem, o Espírito Santo vem e te tome. O que falta de nós é termos coragem, porque Jeremias, ele teve coragem de início, mas ao longo do tempo Jeremias foi vendo o preço que ele teve que pagar pelo chamado. E qual foi o preço? Ele teve que se afastar do povo. Qual foi o preço? Perseguição. Qual foi o preço? Calúnia. Qual foi o preço? A perseguição dele. Ele apanhou, Jeremias apanhava, mas ele continuou, e Jeremias herdou o reino dos céus. Nós observamos que a palavra do Senhor em São Mateus, ela vai enviar os discípulos, mas antes de Jesus enviar os seus discípulos, ele vai dar algumas sugestões. Ele vai falar: olha, vocês vão ser enviados, olha, eu vou enviar vocês a pregar, a proclamar, eu vou enviar vocês a curar, mas tem pessoas que vão te perseguir, tem pessoas que vão caluniar vocês, mas não tenha medo daqueles que podem matar a sua carne, matar o seu corpo, mas sim tenha medo daqueles que podem lançar a sua alma ao inferno, que é o diabo. Ou seja, os discípulos, eles não estavam preocupados com o que o povo ia falar. Os discípulos não estavam preocupados se eles iam apanhar como eles apanharam, porque Jesus falou com eles: olha, aqueles que podem matar a sua carne, o seu corpo, eles não têm autoridade sobre a sua alma. Muitas pessoas matam o nosso corpo com a palavra. Muitas pessoas professam palavras dos lábios para quê? Para condenar as outras. Ou seja, eles condenam, eles falam que vocês vão para o inferno, que a sua família não presta, mas Deus tem um controle da nossa alma. Basta de nós o que? Termos coragem para continuar, para prosseguir, para levar a palavra. De uma forma ou de outra, irmão, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, seja por palavras ou seja por comportamento. Porque talvez você fale: mas eu não tenho o dom de pregar. Mas nós não estamos falando de ministério, nós estamos falando de pessoas que têm coragem de ir lá para fora e passar ali num viciado, e passar ali pessoas que estão longe da igreja e falar: olha, Jesus te ama, irmão, olha, Jesus, ele quer você de volta. Mas talvez você fale assim: mas o que o povo que está na igreja vai pensar de mim? Se eles me verem ali no boteco pregando, se eles me verem ali evangelizando uma prostituta, se eles me verem evangelizando uma pessoa de rua, eles vão achar que eu estou no meio deles. Irmão, não se preocupem, porque é Deus que vê as suas obras, e Deus precisa de pessoas assim com coragem. Deus precisa de pessoas que tenham coragem de dar o sim para Ele. Deus precisa de pessoas que tenham coragem de ser enviadas para Ele. Jesus, em outra ocasião, ele fala com os discípulos: olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos que vão devorar vocês, mas não tenhais medo, eu estarei com vocês até o último dia. E Jesus, ele prometeu para eles, e logo depois Jesus promete o Espírito Santo, quem ia enviar. É o Espírito Santo que iria tomar aqueles homens, é o Espírito Santo que hoje toma também o nosso coração. O que falta em nós, como eu já falei em outra ocasião aqui, é o que? Pedir o Espírito Santo de Deus. A coragem é um dos dons do Espírito. A ousadia é um dos dons do Espírito, em que Ele vem, nos toma, irmão, e nós fazemos a obra. Mas só que nós estamos o que? Preso no que o povo vai falar. Nós estamos o que? Preso no que eu vou passar com o ministério. Nós estamos o que? Preso no que as pessoas vão falar de mim. Irmão, não tenhais medo dos homens, porque eles podem falar, eles podem te perturbar, eles podem te condenar, mas Deus que tem o controle da nossa alma. É o que Jesus está falando com os discípulos: olha, eu envio vocês, vão à obra, vão primeiro à casa de meu Pai, vão também aos gentios, pregam, ensinem, avisem que o reino dos céus está próximo. E assim eles fazem, eles continuam aquilo que Jeremias fez. Porque Jeremias, ele está da mesma forma. Jesus olha a casa de Israel que está entregue à idolatria, ao pecado. E Deus olhando a casa de Israel do jeito que estava, ele levanta Jeremias. E Jeremias é enviado a este povo a pregar para o povo voltar o coração para Deus. Mas o povo tem um coração duro. Mas o povo ainda tinha um coração duro para com Deus. E o povo de antigamente é o mesmo povo de hoje, que é um coração duro para Deus, um coração duro para a palavra de Deus, um coração duro que não se abre ao Espírito Santo, um coração duro que não tem coragem de experimentar o sobrenatural de Deus, um coração duro que não tem coragem de renunciar à vida velha para andar com Deus. Uma coisa que eu quero falar com vocês, que Deus, Ele não espera vocês ficarem perfeitos para ser enviados. Não, Deus, Ele espera o sim de vocês. Vai com os defeitos, vai sem qualidade, vai do jeito que você está, porque é pelo caminho que Deus vai te curando.
É pelo caminho que Deus vai te mostrando que a renúncia vale a pena. O que nós mais observamos aí fora é as pessoas falando, mas para mim, para a igreja, eu tenho que me consertar, irmão. Se nós precisarmos vir para a igreja para se consertar, primeiro não precisava ter igreja. Não precisava ter igreja. Tem igreja porque a igreja é igual ao hospital. No hospital você encontra pessoas doentes. Agora você trabalha no hospital. É lugar de pessoas doentes. A igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas que não são curadas, pessoas que não são libertadas, pessoas que estão entregues ao pecado. Mas Deus quer nos limpar, irmão. Deus quer nos transformar, mas é preciso ter coragem de abandonar, coragem de lançar aos braços de Deus, coragem de viver o que Deus tem para nós a cada dia, coragem de ver o que Ele quer conosco todos os dias. Ah, se nós soubéssemos o poder da oração, ah, se nós soubermos o poder que Deus pode fazer conosco, ah, se nós tivéssemos a consciência do que o Espírito Santo pode fazer com qualquer um de vocês, cada um de vocês. Deus não nos criou, não nos colocou nessa terra em vão, somente para viver, não, irmão. Deus nos criou com um propósito, porque em Jeremias capítulo 1 ele falou: Jeremias, antes que fosse ao ventre da tua mãe, eu já tinha te colocado como profeta das nações, eu já tinha te pegado, eu já sonhava com você. Ou seja, Jeremias, você não está aqui à toa, você foi chamado a ser isso. Ou seja, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito com Deus. Mas por que nós não sabemos o propósito? Porque nós não procuramos, ainda estamos acuados com medo. Dá seu sim, irmão, siga, vai. Não se preocupe com o que o povo vai falar. Mas se eu errar a leitura, irmão, não se preocupa. Mas se eu não fazer, irmão, não se preocupa. Mas se eu não cantar direito, irmão, Jeremias falou com o Senhor: Senhor, mas eu não sei falar direito. E Deus falou: Jeremias, vai. Só vai, Jeremias. Jeremias foi, irmão. Jeremias profetizou. Jeremias conseguiu converter algumas pessoas da casa de Israel. Jeremias teve medo no meio do caminho, como todos nós temos. Às vezes no meio do caminho nós falamos como Jeremias falou: Senhor, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais te servir, eu vou voltar para trás porque está difícil. Irmão, mas quando nós pensarmos dessa forma, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai descer como desceu em Jeremias e vai queimar o nosso coração e vai acender a nossa alma, e nós vamos falar: como posso eu abandonar este Espírito? É por isso que nós temos que ser abertos ao Espírito Santo. É por isso que nós temos que ter coragem de renunciar a algumas coisas. Eu não falo para você sair daqui e já renunciar o que é difícil para você, não, porque a renúncia ela é dia após dia. A renúncia é um dia atrás do outro. Tem dias que você vai caminhar bem, tem dias que você vai cair, mas tem dias, irmão, que você vai falar com o Senhor: Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. Eu não consigo renunciar a tal coisa, mas eu quero continuar. E você vai continuando, irmão. Aonde nós colocamos o pé, Deus põe o chão. O que falta em nós é o primeiro passo. Não espere pessoas pegar na mão de vocês. Não espere pessoas chamar vocês, porque Deus já chama a nós cada dia. Deus já tem um propósito para nós. Deus já tem uma missão para nós nessa terra, seja qual for. A missão é importante. O importante é conseguir estar proclamando para o reino dos céus. O importante é isso, é nós estarmos proclamando e preparando o povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Nós queremos ir com Ele? Então nós temos que trabalhar, irmão. Nós temos que trabalhar, colocar a mão no arado. Nós temos que colocar a mão no arado. Não espere você se converter por completo, porque isso não vai acontecer. Não espere você limpar a sua alma por completo, porque isso não vai acontecer. Só vai, se joga. Pessoas vão falar, deixa falar. Pessoas vão falar: mas eu te vi ontem fazendo tal coisa. Irmão, deixa falar, mas se joga nos braços do Pai. Se joga no Pai. Porque o que Jesus está ensinando para os discípulos é: olha, vai, não ouça o que eles vão falar. Não se preocupam se eles vão querer até matar o seu corpo, porque eles podem ter domínio sobre o seu corpo, mas sobre a sua alma eu tenho domínio. Não se preocupe se eles vão matar você, mas se preocupe com aquele que quer ganhar a sua alma, que é Satanás. Aí que está o problema. Satanás utiliza de pessoas para te tirar da igreja, para que a sua alma possa ser lançada ao inferno.
Satanás utiliza de pessoas que estão na igreja com fofocas, para quê? Para te tirar do propósito, para te tirar a sua visão espiritual, para que você possa continuar na vida velha, para que você possa ouvir ele e achar que você não é capaz. Satanás, ele tem costume de falar aos nossos ouvidos muitas vezes. Quantas vezes nós arrumamos para vir para a igreja e viemos para a igreja, mas chegando em casa, Satanás fala: olha, você fez isso ontem e foi para a igreja. Quantas vezes estamos na fila da comunhão, irmão, e Satanás, ele fala conosco: você vai comungar? Talvez você nem fez coisa grave, mas ele pergunta: você vai comungar? Olha quem você é, olha o que você é. Mas se nós não comungarmos, nós seremos fracos. Se nós não se aproximar da mesa do Senhor, seremos fracos. Confessa os pecados. Ah, mas se eu cair, confesse os pecados. Mas se eu cair de novo, confesse os pecados. Mas seu irmão caia 50 vezes, mas volte e confesse. Porque uma hora você já não vai cair naquele pecado mais, porque a confissão, ela tampa brechas. A confissão, ela tampa brechas que está na nossa alma. Ninguém é curado por completo de uma vez. Ninguém é curado por completo, irmão. A cura, ela é dia após dia. A cura, irmão, ela é devagar. Assim como Jesus olhou para 10 leprosos um dia, os leprosos falaram: Senhor, cura-me. Jesus falou: vai andando pelo caminho, vai caminhando. E pelo caminho eles foram curados, porque eles caminharam, eles andaram. Precisamos sair do nosso lugar. Precisamos um dia sair da nossa posição que estamos hoje estagnados, como coitados qualquer. E não somos coitados qualquer, somos filhos de Deus, filhos do amado de Deus, filhos do Altíssimo. Deus procura pessoas que têm coragem, irmão, coragem e fé para isso acontecer. Queremos hoje salvar toda a nossa família, queremos hoje salvar toda a nossa casa, mas isso só vai acontecer se nós nos posicionarmos. Posição. E qual é a posição que devemos ter dentro de casa? Profetiza, irmão. Profetiza na sua casa, profetiza no seu marido, profetiza na sua esposa, porque o maior envio que Deus nos envia para nossas famílias. Não adianta nós queremos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família. Não adianta eu acreditar que a minha oração para o meu vizinho vale a pena, mas a minha oração para o marido que está no álcool não vale a pena, irmão. Isso está errado. Profetiza sobre a sua casa. Assim como Deus falou com Jeremias, profetiza sobre a casa de Israel. Assim como Deus falou com Ezequiel 38, Ezequiel, profetiza sobre o vale dos ossos secos, aonde não tem mais vida, aonde não tem história, aonde nós olhamos e é impossível acontecer uma vida ali. Ezequiel profetizou, e ali ele profetizando veio um vento, irmão, um ruído, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, soprou naquele lugar, aqueles ossos ganharam vida. Assim está a nossa sociedade, prostrada como um vale de ossos secos, porque falta pessoas profetizar e acreditar, irmão. Falta pessoas com coragem, porque Jesus fala: olha, como pode o meu Pai que está no céu cuidar dos pardais e não cuidar de vós que sois filhos dele? Como pode Deus cuidar dos animais? Não falta nada para os animais, mas por que ele não cuida de nós? Já passou isso na cabeça nossa. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe das nossas renúncias, Deus sabe das nossas quedas. O que Deus precisa de nós, irmão, é um sim, só isso. É um passo, só isso. O passo é você que tem que decidir. O Espírito Santo, ele fica na posição de trabalhar, mas ele precisa que você se aproxima dele. Ele precisa que você dê o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Espírito Santo, venha sobre mim, que eu quero mudar a minha vida. É assim que funciona. Temos que dar o primeiro passo, porque não adianta ficarmos parados e deixar as coisas acontecer, que não vai acontecer. Nós precisamos um pouco, irmão, sair do natural e ir para o sobrenatural, ir para o mundo espiritual, sabe? E o mundo espiritual é batalha, o mundo espiritual é guerra, o mundo espiritual não brinca, o mundo espiritual é real. Nós precisamos um pouco nos desligarmos dos nossos telefones, das nossas mídias, e ligar um pouco no sobrenatural. É ali que as coisas acontecem, é lá no seu quarto, é lá no Santíssimo, é na mesa do Senhor que as coisas acontecem. Então é preciso que nós voltemos a querer, a ter uma sede de Deus, a buscar a Deus mais, a buscar a Cristo mais, como os discípulos buscaram a Jesus Cristo, porque são homens limitados.
Nós observamos o que Jesus fez por eles, mas nós observamos também o que eles fizeram por Jesus, abandonaram o Mestre. E Jesus já sabia, mas Jesus enviou eles a missões. Jesus sabe das nossas qualidades, Jesus sabe da nossa capacidade, mas o problema é que nós damos ouvido ao inimigo que quer ganhar a nossa alma. Nós damos ouvido a pessoas que são usadas pelo inimigo que quer ganhar a nossa alma, mas não damos ouvidos a Deus, a palavra de Deus, que é ela que nos alimenta, é ela que nos transforma, é ela que nos santifica, é ela que te salva, é a palavra do Senhor, nosso pão diário. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito. Vocês acreditam? Vocês creem que Deus pode salvar todos nós? Vocês acreditam que Deus pode te levantar? Vocês acreditam que Deus pode te enviar? Então profetize, irmão. Bota a mão na sua cabeça um momento. Fecha os seus olhos. Nesse momento você vai fazer a oração que você quer, da forma que você quer. Seja em silêncio, seja nas suas palavras. Mas nesses segundos, fala com o Senhor. Espírito Santo, venha sobre mim. Espírito Santo, venha sobre o meu coração, sobre o meu intelecto. Mude o meu pensamento. Espírito Santo, cuida também das minhas audições. Palavras que são proferidas contra mim, que não são de Deus. Neste momento, irmão, peça a Deus para te libertar dessas palavras. Neste momento, peça a Deus para curar você dessas palavras. Porque palavras, infelizmente, amaldiçoam a nossa vida, mas nós temos que profetizar para que isso seja quebrado. E o Espírito Santo de Deus, irmão, paira sobre este lugar. Para quê? Para limpar o nosso coração, para que nós possamos consertar a nossa vida. Deus, Ele não quer condenar ninguém, irmão. Somos nós que condenamos a nós próprios. Mas Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer nos transformar. Deus, Ele quer nos libertar, irmão. Então peça ao Espírito Santo que Ele te batize, irmão. E que Ele possa ir com você na sua casa. Neste momento, lembra quem está lá na sua casa e fala com o Espírito Santo, visita essa pessoa. Visita essa pessoa, Espírito Santo de Deus, para que ele possa sentir esse queimor no peito, para que ele possa voltar à essência, voltar aonde Deus o levou. Peça que o Espírito Santo liberte, irmão. E peça também intercessão à Virgem Maria. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a nossa vida e nós possamos ter coragem. Porque como o Evangelho falou, aquilo que está oculto um dia será mostrado. Aquilo que foi falado aos seus ouvidos, proclamai sobre os telhados. É a mensagem do reino. Aquilo que nós ouvimos de Deus, irmão, proclama, fala que Jesus Cristo vai voltar. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último versículo vai falar, Jesus fala para São João: João, em breve eu voltarei. Maranatá, eu voltarei. E ele vai voltar, irmão, para buscar os seus eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que escolheram a Deus, aqueles que se decidiram a Deus. Mas tenha coragem. Fala com o irmão, tenha coragem, irmão. Se posicione, irmão, e busque a Deus.